Olá, já está Olá. conseguindo? Ótimo. Então você já se apresenta, Patrícia. Então, para quem não me conhece, então eu sou o Dair Comin, sou psicólogo, especialista em hipnose clínica. E a live de hoje, então, é para falar sobre a privação de sono e a maternidade. E a Patrícia, então, como eu disse, é enfermeira, é doula, é consultora de amamentação, mas eu gostaria que ela se apresentasse aí para todo mundo. Olá, boa tarde. Meu nome é Patrícia Vargas, como o Daí já falou. Eu agradeço o convite para vir aqui falar sobre esse assunto. Eu sou enfermeira, eu sou doula, trabalho acompanhando as mulheres e os casais durante a gestação, durante o parto e durante o pós-parto. E acabo acompanhando também quase que durante toda a primeira infância da criança, porque não perco contato com as famílias e acabo auxiliando todos primeiro ano. Qualquer dúvida, a galera me manda pelo WhatsApp e o meu trabalho é dar um suporte tanto emocional quanto físico para os pais. Legal, bacana. Realmente é um trabalho muito bacana porque é um momento extremamente desafiador, né, para os pais, né? E de repente você tá ali para dar esse suporte. Então, realmente é algo extremamente importante. Então, o pessoal que está chegando ainda, obrigado pela participação de todos. Estou vendo aqui a Thaís, outras pessoas que estão chegando. Então, o assunto de hoje vai ser bem interessante. A gente vai falar sobre tanto os desafios, né, da maternidade, as consequências, né, da privação do sono, um pouco de mudança também em relação aos protocolos, né, com o Covid, que a Patrícia está bem a par de tudo isso. Um pouco da conexão com o real no puerpério, um pouco digamos assim, da mãe do real, algumas dicas, né, mais para o final, e também algumas perguntas que a gente já recebeu de algumas pessoas, e também fiquem abertos para também fazer perguntas, né, durante a live, que na medida do possível a gente também vai responder as pessoas que enviarem as suas perguntas, né? A gente até fez uma enquete, Patrícia, no Instagram, até perguntando, né, se após o nascimento do filho, né, o sono foi alterado. E 42% das pessoas disseram que sim, que tiveram algum tipo de alteração do sono, né, depois do nascimento do filho. Então, o sono é algo, claro, extremamente importante, né? Ele vem sendo cada vez mais estudado, né? Por vezes as pessoas deixam em segundo plano um pouco, né, essa questão do sono, e por vezes até nem levam, né, isso para uma consulta médica ou consulta com o psicólogo também, porque é algo que digamos assim, vai entrando na esteira do normal, né? As pessoas vão achando que é normal ter, às vezes, uma noite de sono que não é bem dormida, e como isso acontece de uma forma gradativa, né, por vezes, as pessoas até não veem isso como um problema, e na verdade é um problema sim, e normalmente tem muitas questões emocionais envolvidas realmente, né? Então o assunto do sono é extremamente importante, tanto que a gente está trazendo aqui na live para falar sobre esse assunto. Imagino que você, Patrícia, perceba isso no seu dia a dia aí com as pessoas que você dá suporte, né, com as mães, com os pais. Como é que você percebe, né, essa relação com o sono e as mulheres aí no puerpério, ou até mesmo antes, né? Sim, primeiro, no meu trabalho, eu costumo trabalhar com as expectativas. Eu converso muito sobre expectativa, porque esse é um assunto que a gente não costuma ouvir ou ver ninguém falar. E eu gosto de falar sobre isso, de falar como mais ou dar uma ideia para os casais como mais ou menos vai ser, porque a Uhum. gente costuma ouvir falar só sobre o lado bom e o lado muito legal da maternidade. Todo mundo fala que sim, meu filho dormiu a noite inteira desde que chegou na maternidade. E a gente sabe que isso é um mito. Então, primeiro eu começo falando sobre a expectativa de que isso pode acontecer, do sono ser alterado durante bastante tempo. Uhum.
E eu já alerto os pais para isso, para que eles não cheguem lá com uma expectativa de que vai ser tranquilo, de que vão conseguir dormir. E além de não conseguirem dormir, eles têm que lidar com essa expectativa frustrada. Eu percebo que, mesmo falando sobre a expectativa, depois é uma das maiores dificuldades na maternidade, é lidar com a privação de sono. Tá. Uma das maiores dificuldades, sem dúvida. Tá. E aí entrando já também, né, o sono, obviamente, é um desafio, né, para esse momento, mas eu queria também abordar em relação à insegurança, né, por vezes as mulheres, assim que elas chegam, então, né, da maternidade, entra essa dúvida, será que estou fazendo a coisa certa, né? Isso é sempre uma dúvida recorrente das mulheres. Como é que você trata isso, como é que você aborda isso, essa questão da insegurança da mãe aí? Sim, as mães sempre ficam inseguras, será que não está dormindo porque meu leite não é suficiente? Será que não está dormindo porque eu não sou uma mãe boa o suficiente? Será que está acordando muito esse bebê porque eu estou fazendo alguma coisa de errado? E a primeira coisa é falar para essa mãe que ela não é a única passando por isso. Que todas as mães passam por isso quando seus bebês nascem, que isso é absolutamente comum, normal e esperado que aconteça. Tranquilizar ela que isso é normal, que não tem a ver com a produção de leite materno, não tem a ver com um problema do bebê dela, ou um problema dela, ou alguma coisa que ela esteja fazendo de errado. Não tem a ver com nada disso. É uma coisa absolutamente esperada. O bebê, ele nasce com um instinto de sobrevivência. E esse instinto de sobrevivência do bebê vai fazer com que ele desperte um pouco mais e automaticamente faça com que os pais passem por essa privação de sono em que não passou nenhum outro período da vida. Eu escuto muito, mas eu trabalho à noite, mas eu já fiquei 3 dias acordada. Nada se compara à privação de sono na maternidade, que é algo muito mais difícil. Então eu procuro tranquilizar e falar que isso é uma coisa muito normal e esperada. E eu falo coisas maneiras que esses pais podem fazer para aliviar essa privação de sono, para ajudar esse bebê a dormir melhor. E isso acaba levando ao cansaço, né? Tanto físico quanto emocional, né? Durante esse período também, né? E outro sentimento bastante comum é o sentimento de culpa, né? Como é que você lida, né, com as mães que se sentem culpadas, né, de alguma forma? Muito, muito. O sentimento de culpa nasce junto com o bebê, junto com Aham. a maternidade. E as mães se sentem muito culpadas, sentem medo de estar prejudicando o bebê. Ou quando tem muita privação de sono, o cansaço bate e bate muito forte. E esse cansaço faz com que essa mãe, às vezes, tenha reações que ela não queria ter. Ela fica nervosa, fica estressada e se sentindo uma mãe ruim. E a primeira coisa que eu falo é de que não, ela não tem culpa de nada disso que está passando, que isso é normal, é comum e de que vai passar. Vai passar. Eu lembro ela, todas as coisas que a gente já conversou durante a gestação, de que é normal que isso aconteça, de que está tudo bem. Eu ajudo com que o bebê possa dormir pelo menos aquele ciclo de sono que se é esperado para um bebê de 3 horas seguidas. E eu sempre aconselho que os pais, a mãe, durma junto com o bebê sempre que possível. Sempre que possível, que possa descansar junto com o bebê. Isso vai ajudar com que ela se restabeleça um pouco mais, tenha um pouco mais de energia. Então essa é uma maneira de lidar com a culpa de uma maneira mais tranquila, né? Mais tranquila, porque esse sentimento não é um sentimento que tem que existir. Ela com certeza está dando o melhor dela ali. Não existe ninguém que faria isso melhor do que a mãe.
E o bebê tá bem, tá tudo bem com ele, tá tudo tranquilamente. Tem uma pergunta que eu acho que você vai fazer mais para frente, que eu vou falar sobre o ciclo do sono do bebê e o que a gente pode fazer para ajudar mais nisso. É claro que aqui na live a gente está, obviamente, tem pessoas de todos os estágios, né, digamos assim, né? Então, tanto pessoa que de repente acabou de descobrir que está grávida, a pessoa que está, né, no meio da gestação, a pessoa que está prestes a dar à luz, a pessoa que acabou de dar à luz, né? Então, a gente vai abordar diferentes assuntos para, obviamente, poder abarcar o maior número de pessoas, né? Então, agradecendo de novo as pessoas que ainda estão chegando, se quiserem compartilhar, né, também a live, enviar para pessoas que talvez possam ter interesse nesse assunto, fiquem à vontade também para compartilhar. E aí, um outro desafio é exatamente o fim da licença maternidade, né? É o momento que, de repente, a mãe vai ter que, de alguma forma, se desconectar, ficar um pouco mais distante, talvez ela tenha que voltar para o trabalho, talvez ela tenha que colocar numa creche. Quer dizer, como você orienta as mães a lidarem com esse período que acaba sendo extremamente doloroso, né, para a mãe? Como é que você enxerga esse momento? Primeiro, a gente tem que respeitar os sentimentos dessa mãe, que são extremamente ambíguos. Ela ama a mulher que ela é na sociedade, a mulher que trabalha, a mulher que é útil à sociedade, mas ela ama muito ser mãe. E ao mesmo tempo que ela quer estar com o bebê, ela quer estar no trabalho dela, ela quer voltar à sociedade. E essa mulher, ela precisa se encontrar no meio desses sentimentos ambíguos. E primeiro, ela precisa encontrar um cuidador, uma creche em quem ela confia. Se ela confia nesses cuidadores, pode ser um pouco mais tranquilo. E esse é um treinamento que ele precisa acontecer desde um mês antes, 2 meses antes, já ir adaptando o bebê, se possível, a diferentes cuidadores. Pode nem ser a creche, mas ir adaptando o bebê ao colo de outra pessoa, a sair, a mãe ir para outro ambiente. Eu sempre falo que o bebê que não consegue ficar muito longe da mãe, existe um treinamento muito bacana que eu falo para os pais fazerem, que é aquela brincadeira de se esconder e achou, se esconder e achou. Parece bobo, mas o bebê, ele começa a entender de que a mãe, ela some, mas ela volta. E aí o próximo estágio é sair do cômodo, ou deixa o bebê na sala e sai do cômodo e volta. Você vai estar automaticamente mostrando para o bebê que eu vou, mas eu volto. E nunca, mesmo quando o bebê é pequenininho, nunca sair escondido, explicar para o bebê, olha, eu estou saindo para trabalhar, porque a mamãe é uma mulher que serve na sociedade, eu amo você, mas eu amo meu trabalho também, eu sou outra pessoa além de mãe. E quando a mãe fala isso, ela também escuta isso, e ela também vai conseguir aceitar isso nela mesma. E trabalhando isso nela, que vai estar tudo bem com o bebê. E o ciclo do sono vai ser um período super difícil, porque de manhã ela quer ficar ali com aquele bebê agarradinho e não vai poder ficar com aquele bebê ali agarradinho, vai ficar mais cansada, porque se é uma mãe que amamenta, esse bebê precisa ainda mamar durante as noites e algumas vezes a amamentação noturna é muito importante para a produção de leite materno. Vai ficar um pouco mais cansada, mas é por um período. Logo, tem um período de adaptação e esse período de adaptação passa e ela chega num período bom, né? Eu costumo dizer que ali depois de 1 ano do bebê, mais ou menos, está todo mundo adaptado, a mãe ao trabalho, o bebê com o cuidador. Então, ir com calma, sem grandes expectativas de que o meu bebê vai sofrer, eu vou sofrer. Vai ter um período, sim, difícil, doloroso, que é essa separação. Toda separação é difícil, mesmo que seja por um curto período, mas esse bebê vai se orgulhar dessa mulher que está hoje abrindo mão
de ficar com esse bebê o tempo todo para ser também uma mulher. Ela está mostrando para esse bebê de que eu estou indo atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos e mostrando para você que você também vai fazer isso amanhã. Sim. Lembrando que a gente não falou aqui, mas a gente tem conhecimento de causa, né? A Patrícia tem 2 filhas, né? 4 e 6 anos. Eu tenho uma filha de 1 ano e 8 e a minha esposa está grávida, então logo chega mais uma, né? Então também além de ter acabado de passar, né, por esse período, né? Agora está um pouco mais tranquilo, né? A questão da privação do sono, ela está dormindo melhor à noite, né? Mas logo vem outra e aí recomeça esse ciclo novamente, né? Mas Sim. eu ia comentar sobre a angústia, né? Porque imagino que esse momento, né, entre aspas, separação, né? Esse fim da licença maternidade deva ser muito angustiante, né? Para a mulher, porque ela não sabe exatamente como será, né? Porque a angústia, ela advém do fato exatamente de você não saber como será o futuro, né? Porque por mais que você tenha alguma ideia, né? Você não se você ainda não passou por aquele processo, né? Tem toda uma angústia que vai ser gerada, né? De saber como ela vai lidar, de como o bebê, né, longe dela vai ficar, né? Então, é um momento extremamente angustiante, né? Extremamente, por isso que a preparação antes é importante. E essa é uma preparação que começa ainda bem antes, começa quando o bebê nasce, ou antes ainda, na gestação. É importante você, eu não estou vendendo meu peixe aqui nem nada, mas é importante você conversar com pessoas que já passaram por isso, com profissionais que trabalham com amamentação, com uma doula, seja com obstetra, seja com uma consultora em aleitamento. Conversar para saber o que pode ser feito para que esse momento seja mais tranquilo. E essa é uma preparação que começa antes, por quê? Porque quando eu estabeleço a amamentação, quando a amamentação está estabelecida, aí eu vou poder dar o próximo passo e perguntar, tá, mas o que eu faço se eu precisar sair? Porque a mulher que ela acaba de ter bebê, ela não vai ficar 4 meses, algumas sim, mas a maioria precisa sair que seja para ir na esquina sem o bebê em algum momento, para resolver alguma coisa sem o bebê. E esse momento é o momento em que você vai treinar para deixar esse bebê com um cuidador. E o que você vai fazer? Como ele vai ficar? Esse é o momento que você vai pensar, ah tá, eu preciso ordenhar o leite materno, preciso tirar o leite materno, deixar congelado e treinar esse cuidador para oferecer esse leite materno. E aí você vai ver que foi muito tranquilo, porque o bebê, ele se adapta a um cuidador tranquilamente. E aí você também vai se adaptando a ficar um pouquinho longe do bebê. Na primeira vez você fica meia hora longe, a segunda vez 1 hora, 3 horas, e aí você vai adaptando você e ao bebê, porque a gente sabe que quando o bebê nasce, a mãe ela vira uma leoa e ela não, dificilmente ela entrega o bebê, ela tem dificuldade para entregar o bebê até para o pai, quanto mais para outras pessoas, né? É muito dificultoso esse momento, então é importante que a gente vá treinando aos poucos, que é possível deixar um pouquinho esse bebê. Eu vou deixar esse bebê por 30 minutos para fazer minha unha no salão, que é perto da minha casa. E aí você vai ver que foi muito tranquilo, você começa a criar coragem, disposição para deixar o bebê um pouco mais. E aí quando chegar na licença maternidade, você já está um pouco mais tranquila. Sim. Outro desafio importante, né, no período de puerpério é a questão de dizer não, né? Porque, obviamente, que a chegada do bebê, ele exige muito, obviamente, da sua atenção, da sua energia, do seu foco, né? E ele, eu percebia isso muito, né, com a chegada da minha filha, a conexão com o presente, assim, é obrigatória, né? Porque você não consegue pensar em nada além daquele momento, porque ela está exigindo e exige de forma integral, né? Só que, ao mesmo tempo, por vezes as pessoas têm dificuldade de dizer não para todas as outras coisas que faziam parte da sua vida e que ainda fazem parte da sua vida. E como é que você lida com isso? Como é que você apresenta esse tema para as pessoas que, de repente, se lamentam, ou mesmo a questão da culpa, de não conseguir dizer não para algumas coisas, ou até mesmo dizer não para a família, por exemplo, que não é hora ainda de visitar, por exemplo. Como é que você trabalha essa dificuldade de dizer não? Bem, agora na pandemia, com certeza isso está
mais tranquilo, mais fácil, né? Uhum. Eu percebo, essa é uma curiosidade, que eu percebo os pais muito mais tranquilos, lidando com toda a demanda sozinhos, porque não pode ter ajuda nesse momento. E antes do bebê nascer, eu percebo muita angústia. Mas será que eu vou conseguir? Não vai dar certo, porque eu queria a minha sogra, a minha mãe, a minha irmã, uma ajudante. E eu falo, vocês vão conseguir, porque essa capacidade de conseguir, de desenvolver isso, está dentro de vocês. E aí passa 1 mês, 2 meses, eles falam, nossa, eu consegui, foi muito bom, eu nem acredito que está dando certo. Então, primeiro eu falo para eles que essa capacidade, esse poder de lidar com o bebê está dentro de cada um. E a gente vai desenvolver isso. E a capacidade de dizer não é uma coisa que também nasce junto com o bebê. Porque a natureza, você falou sobre esquecimento. A natureza é muito sábia. Eu até falei sobre isso no meu feed esses dias. Ela é muito sábia. E a maior parte das mulheres falam, eu ando muito esquecida. E eu não lembro mais de nada depois que meu bebê nasceu. Eu não lembro as palavras, eu não lembro o que eu ia fazer. Eu não consigo lembrar das coisas, mas sobre o bebê eu lembro de tudo. Nunca esqueço de nada sobre o bebê. Isso faz parte da natureza. A natureza faz com que você esqueça qualquer coisa que não seja primordial para a sobrevivência daquele bebê. O bebê vai fazer com que você esqueça tudo, mas lembre só dele. E a memória ela vai voltando aos poucos, e claro que isso também está relacionado com a privação de sono. Quando a gente tem privação de sono, a memória é automaticamente atingida. Então, na hora de dizer, quando os pais me falam, eu não consigo dizer não, primeiro eu falo, você tem que listar quais são as suas prioridades. As suas prioridades agora, primeiro tem que ser você e o bebê. Você tem que listar essas prioridades e dizer não para o que não vai te acrescentar nesse momento. Até porque a sanidade mental com a privação de sono e com as inseguranças da maternidade que chega, ela fica muito pouca, muito pouca. Então, se você for gastar a sua energia pensando se vou dizer não, se vou dizer sim, e dizendo sim para uma coisa que não te acrescenta, isso vai te atingir de uma forma diretamente muito ruim. Então eu falo, então você tem que pensar quais são as suas prioridades. O que vai te atingir mais, o que vai te atingir menos. Agora, esse é o momento de você se conectar no seu bebê, de você conhecer o seu bebê, porque a gente fala, o bebê nasceu, pronto, eu conheço esse bebê. Não, você não conhece esse bebê, você tem que conhecê-lo e ele conhecer você. Esse é o momento que sim, você precisa dizer não para alguém da família que, eu quero te ver, eu quero visitar. Não, esse é o momento que eu estou me conectando com o meu bebê e que eu preciso deste momento, desta conexão com o meu bebê. E eu sempre brinco com as famílias e falo, principalmente agora durante a pandemia, eu falo, olha, explica para a família que esse bebê, ele vai estar aqui ao infinito e além. Ele vai estar aqui pelo menos por uns 120 anos, eu brinco. E eles vão ter muito tempo para dar colo, para segurar para você tomar um banho, para segurar para você dormir um pouco. Então, nesse momento, inicialmente, é importante que vocês estejam conectados e protegidos, principalmente, né? Então, vai treinando lidar com os palpites não solicitados. Essa é uma coisa que eu falo muito, lidando, vai treinando fazer cara de alface, falar, olha, agora não dá porque estou cuidando do meu bebê, ou muda de assunto, fala como é que está o tempo, vai chover amanhã. Isso é uma coisa que pode parecer, que não vou fazer isso. Sim, a gente acaba fazendo isso para proteger o binômio, que é a mãe e o pai. Eu não sei se a gente tem homens aqui, mas eu sempre falo que esse é um papel muito do homem, ou da parceira, no caso de duas mães, ou no caso de dois pais,
proteger esse binômio, que é a mãe e o bebê. Às vezes a mãe e o bebê não estão prontos para receber palpites não solicitados inicialmente, né? E eu falo, esse é o momento que você vai receber a visita, você vai falar com eles, olha, esse não é o momento, ela está amamentando, não, eu não posso acordar o bebê só para você ver o bebê, e a gente vai trabalhando todos esses pontos. Realmente, a questão dos comentários alheios, né, é um grande desafio também, né, para esse início, né, porque as pessoas têm as suas formas de pensar, né, ou às vezes pode ser a sua mãe, pode ser a sua sogra, pode ser sua irmã, enfim, pessoas da sua família que já tiveram algum tipo de experiência, mas que por vezes a relação que você, mãe, tem com o seu filho, talvez seja diferente, né, do que a sua mãe teve com você, por exemplo, ou que a sua irmã teve com a filha dela, enfim. Então, também é um momento de se blindar também desses comentários alheios, né, porque eu acho que você precisa se conectar com a realidade, com a sua dinâmica familiar, que por vezes é diferente da dinâmica familiar de outras famílias, né? Então isso é muito importante, e a partir do momento que você toma a sua decisão, acho que é realmente ficar em paz com aquilo que você escolheu, com aquilo que você decidiu, né? Então isso diminui também essa questão da culpa, né? Porque a culpa advém do fato de você achar que fez alguma coisa errada, né? Só que errada aos olhos de quem? Né? Normalmente, o olhar do outro é que indica que você está fazendo algo errado, né? Mas é pelo olhar do outro. Por vezes, para você está tudo bem aquela relação que você está estabelecendo, né? Nós temos inúmeras Sim. dinâmicas, né, nessa relação mãe e filho. Como é que você percebe isso? Sim, uma dica que eu sempre dou para lidar com conselhos não solicitados primeiro, escuta o que essa pessoa tem para falar, porque muitas vezes a pessoa só quer se sentir escutada. Ela quer se sentir, ela quer um pouco de atenção. Ela quer dividir com você um pouco do que ela acha que sabe daquilo. Escuta e se você não está aberta àquele conselho não solicitado, você envolva no meio algum profissional de saúde. Fala, olha, eu já falei com o meu médico e o médico orientou que fizesse assim. Nós vivemos numa cultura em que os médicos são muito respeitados e as opiniões dos médicos são muito respeitadas. E nesse momento em que você coloca um médico no meio da situação, a pessoa já fala, então tá bom. E o assunto acaba. Então essa é uma dica bacana que costuma funcionar. Ou então, escuta a pessoa, concorda e fala obrigada pela sua sugestão, eu sei que você só quer ajudar, eu vou pensar com relação a esse conselho que você está me dando, eu agradeço e tchau. Não tem muito o que pensar ou o que falar com relação mais a esse assunto, porque de verdade essa mulher ela já está muitas vezes mergulhada num puerpério. O puerpério é uma fase delicada e ela não tem que ficar gastando energia com esse tipo de assunto, esse tipo de coisa. Ela já tem energia para gastar com muitos outros assuntos. Então, eu diria para essa mulher, concentra sua energia aonde ela precisa realmente ser concentrada neste momento, que é em você, nessa nova relação que está nascendo, nessa nova família que está nascendo, no bebê, no aleitamento materno, nas suas inseguranças, concentra em construir essa nova relação que está nascendo. E não é só a nova relação mãe-bebê, mas toda a relação da família muda. A sua relação com o seu marido vai mudar completamente. A sua relação com você mesma vai mudar. E a sua relação com este bebê que está sendo construída. Então, é muita energia que a gente precisa poupar para construir todas essas novas relações, né? E falando sobre o sono também, a gente escuta muito, muito. Todo mundo que é pai, se não escutou, ainda vai escutar. Puxa, mas o meu bebê dormiu desde a maternidade. Se o seu bebê não dorme, porque tem algum problema.
essa é uma coisa que é uma inverdade da maternidade, é um mito. Na maternidade existe muitos mitos e este é um dos mitos. Pode existir bebês que dormem desde que nasce a noite inteira? Sim, pode existir, mas é uma exceção à regra. A regra é que os bebês não durmam mesmo, porque eles não nascem com o sistema neurológico pronto para isso. Então, eu costumo dizer que a comparação é o ladrão da felicidade. Então, a primeira coisa para a gente ter uma maternidade tranquila, sendo que a gente já tem privação de sono para desconstruir, para lidar e muitas outras coisas, não se compare, porque a comparação é o ladrão da felicidade. Sempre vai ter aquela amiga falando no WhatsApp, ah, mas meu bebê dormiu a noite inteira, ah, mas eu deixar de sei lá o que, de camomila, disso, daquilo, e meu bebê dormiu a noite inteira. Dá banho de camomila para o seu bebê dormir a noite inteira. Primeira coisa que eu quero dizer aqui é que não existe fórmula mágica para que o bebê durma a noite inteira. Não existe. Você pode fazer simpatia, você pode colocar feijoada na mamadeira do bebê, que ele vai dormir a noite inteira, mas não é um processo natural e fisiológico. É muito importante que a gente respeite os processos fisiológicos do sono do bebê, para que no momento em que ele estiver pronto e com o neurológico maturado, e aí ele passe a dormir a noite inteira. Então, que a gente feche um pouco os ouvidos para os conselhos não solicitados e busque, é muito importante isso, busque a informação aonde ela é certa. Aonde você deve buscar? Busque com profissionais de saúde a sua orientação. Às vezes a gente se sente muito seguro, eu vou buscar no grupo tal, vou perguntar para fulano que já é mãe. E aí você fica muito mais insegura, muito mais chateada com aquilo que você ouviu, você sente culpa de novo, porque você não está fazendo aquilo, porque seu bebê não é igual ao do vizinho, porque o seu bebê não dormiu igual o do fulano, você sente muito mais culpa. Então, se você tem alguma dúvida com relação ao sono do seu bebê ou com relação a qualquer assunto da maternidade, consulte um profissional da área e você vai ouvir deste profissional qual a conduta a ser adotada sobre aquele momento e você vai saber se aquilo é normal, se aquilo é esperado ou não, e você vai ficar mais segura com relação àquele assunto e com relação aos próximos conselhos não solicitados ou solicitados que vierem a seguir. Acho que a partir disso é sempre importante lembrar que é tudo uma questão de colocar limites, né? Porque por mais que a gente ache que o outro tenha bom senso, mas nem sempre o outro realmente vai ter bom senso. Então, quer queira, quer não, você precisa saber que colocar limites depende de você, né? Que você precisa ter essa consciência de que é você quem vai ter que colocar esse limite, porque o outro, a tendência do ser humano é a invasão, né? Ele vai testando, né? Assim como os filhos nos testam, né? Até onde eles podem ir, os adultos também fazem isso, né? E principalmente a família, né? Os familiares fazem isso com muita facilidade, né? Essa coisa de testar os limites. Então você precisa sempre estar atento a isso para estabelecer e demarcar qual é o seu espaço, o seu território e o que você permite ou não nessa relação, né? Então acho que isso é extremamente importante. Então acho que em termos de desafios, acho que a gente fez um apanhado bacana, foi super legal. A questão entrando agora no tópico das consequências, né? Então a gente vai ter a questão do cansaço, que é natural, consequência da privação do sono, né? Então a sonolência diurna, que pode acontecer, às vezes você pode ficar um pouco mais irritado, o humor um pouco mais instável, né? A questão dos sentimentos, às vezes você pode ter sentimentos ruins que você também não entende, que pode entrar angústia, medo, né? Ansiedade, você pode ficar mais ansioso, mais ansiosa. A memória, como você até já comentou, a concentração por vezes também pode ter algum tipo de alteração, alguma dor de cabeça, problemas gástricos. Então são consequências, né, dessa noite de sono mal dormida, né? Agora eu queria entrar, Patrícia, na parte das mudanças agora então com o Covid e pegar três protocolos, digamos assim, que é
os cuidados durante, né, a gestação, durante o parto e recém-nascido. Então a gente começa com o durante a gestação. Que tipo de cuidados nesse momento estão sendo importantes, né, para a gestante? Nesse momento, os cuidados primordiais para gestantes é, infelizmente, sair o mínimo possível. Ter o contato o mínimo possível com qualquer outra pessoa que não seja as pessoas que moram com você. E se precisar sair, que use máscara, que use álcool em gel e que evite aglomeração. Eu quero lembrar aqui que as gestantes são consideradas do grupo de risco, tanto as gestantes quanto puérperas e recém-nascidos. Então, nós precisamos tomar estes cuidados durante a gestação, não deixar de fazer o pré-natal por causa disso, porque o pré-natal é de extrema importância. Lembrar que os laboratórios estão tomando todo o cuidado ao colher os exames e com os funcionários. Lembrar que os profissionais de saúde passam por exames do Covid regularmente. Então, não deixar de fazer o pré-natal de maneira nenhuma, mas manter o distanciamento social, lembrar dos cuidados. A gente está no momento da pandemia em que a gente duvida, será que acabou, será que não acabou? Porque a galera tem voltado à vida praticamente normal, mas lembrando que não acabou, não temos a vacina ainda, e a gestante faz parte do grupo de risco, então precisa usar máscara, precisa manter o distanciamento social e aquelas pessoas que moram com você também precisam ter o mesmo cuidado. Legal. E durante o parto, qual é o protocolo que está sendo feito agora nos hospitais durante o parto? Durante o parto, o mínimo de profissionais possível dentro da sala, e os profissionais que estiverem dentro da sala são paramentados e têm o mínimo possível de contato com essa gestante. Os profissionais também são testados regularmente, muitas vezes antes de entrar na sala de parto. E todos os profissionais com máscara, completamente paramentados, testados. Esses são os cuidados básicos que tem tido no momento do parto. Eu posso falar por mim, principalmente no meu trabalho, é muito próximo da gestante, e foi um trabalho diretamente um pouco afetado, porque os meus protocolos mudaram. Eu evito ficar tão perto, tão próximo dessa família, mas eu ainda consigo passar o conforto e continuar fazendo o meu trabalho. Mas eu respeito principalmente essa prevenção da gestante e o cuidado comigo mesma, que sou uma profissional que trabalho com parto, não me expondo desnecessariamente a aglomerações, fazendo testes regularmente. Esses são os protocolos que no momento estão sendo feitos. Tem sido diminuído bastante o número de profissionais dentro da sala. Legal. E a vinda para casa, né, depois, após o nascimento, né, os protocolos devem ser muito parecidos com do período da gestação em si, né? Quer dizer, não muda tanto, talvez, né? Não muda tanto. Os profissionais que acompanham o casal e o bebê também paramentados, até colocar o bebê no carro. Eu procuro não assustar tanto os pais com relação à pandemia, mas eu falo tranquilamente quanto aos protocolos e quanto à importância de manter os protocolos, né? Porque, afinal de contas, ninguém quer passar por um sufoco desse de ter que voltar para o hospital porque pegou Covid, porque isso, porque aquilo. É importante lembrar que as maternidades têm tomado um cuidado extremo com os profissionais e com os bebês e com as famílias. Eu estou sempre, quase todos os dias na maternidade, e eu percebo que tem álcool em gel em todos os lugares, não tem aglomeração. Eu quero falar também para as mães que estão aqui, que ainda não tiveram seus bebês,
também considerarem a possibilidade de um parto domiciliar. É o parto mais seguro atualmente, onde poucos profissionais entram em contato com a família, e pesquisem e considerem também essa possibilidade, que não é uma possibilidade para todas as famílias, sabemos, somente para gestantes de baixo risco, mas se a gestante de baixo risco já optar pelo parto domiciliar ou pelo parto em um mais privado, em uma casa de parto, ela já vai conseguir diminuir bastante o contato dela com outras pessoas. Legal. Bom, já se passaram 40 minutos, a gente tem um limite, né, aqui no Nossa, foi muito rápido. Se você quiser fazer as perguntas. Eu acho que sim, a gente vai para as perguntas, tinha até mais assunto, né, para tratar, mas talvez a gente tenha que fazer uma outra live, né? Vamos lá. A Tabata, ela fez a seguinte pergunta: até que ponto o bebê acordar de hora em hora não é prejudicial para ele? Então vamos lá. É prejudicial quando esse bebê não está tendo o ciclo de sono completo. O que é esse ciclo de sono completo? Se a gente está falando de um recém-nascido, o recém-nascido ele dorme de 17 a 18 horas por dia. Esse é o que é esperado para um recém-nascido dormir. Então, o que eu tenho que fazer para esse recém-nascido dormir esse tanto de horas que é necessário que ele durma esse tanto de horas? Esse bebê ele vai ficar acordado no máximo 2 horas. Ele acorda, essas 2 horas é o tempo que ele mama, ele troca fralda, ele toma banho, ele faz as necessidades básicas dele e ele já começa a ficar bem enjoadinho. Quando dá 2 horas que ele está acordado. Eu preciso mais ou menos monitorar o tempo em que esse bebê está acordado e colocar ele para dormir de novo. E aí nessa parte eu já vou falar sobre as dicas. Existe uma coisa chamada estrogestação. Se eu estudo um pouco sobre a estrogestação, eu vou saber que este bebê ele precisa ter um ambiente em que ele se sinta novamente dentro do útero. E eu vou embalar esse bebê, eu posso fazer o charutinho de bebê, eu posso deixar esse bebê fresquinho, não com tanta roupa, porque esse bebê ele pode ficar muito agoniado e ele vai acordar mais rápido. Eu vou colocar esse bebê no charutinho, eu coloco ele para mamar, eu coloco ele no bercinho na posição de barriga para cima e ele vai conseguir dormir tranquilamente. É muito importante que eu não deixe esse bebê acordado mais que 2, no máximo 3 horas. Por quê? Isso vai ser prejudicial sim para o bebê, porque ele vai ficar muito irritado e ele vai entrar num efeito que chama efeito vulcão, que é quando o bebê ele está tão cansado que ele não consegue pegar no sono sozinho. E mesmo que eu tente ajudar este bebê a pegar no sono, ele vai ter muito mais dificuldade de dormir. Porque a gente tem o mito de que os bebês nascem sabendo dormir. Sim, eles nascem sabendo dormir, mas eles não nascem sabendo pegar no sono. Então, precisa ajudar esse bebê a pegar no sono novamente. E evitar que ele chegue no ciclo do efeito vulcão. Eu preciso evitar que ele chegue nesse efeito vulcão e fazer com que ele durma antes de 3 horas. Então, eu preciso fazer... E essa soneca dos bebês, que eles fazem muitas sonecas, não é só os bebês recém-nascidos. Crianças até mais ou menos 3 anos de idade ainda precisam ter seus ciclos de sono respeitados. Precisam fazer 1 ou 2 sonecas por dia. Até 1 ano, mais ou menos, o bebê faz cerca de 3 sonecas por dia. Os ciclos de sono vão diminuindo. E se eu quero ter a minha sanidade mental e dormir melhor à noite, eu preciso que esse bebê durma bem também de dia. É um mito a gente dizer, vou deixar meu bebê acordado o dia inteiro para ver se ele dorme a noite inteira. Isso vai ter um efeito totalmente ao contrário. Ou esse bebê vai ficar um bebê estressado, ele não vai dormir à noite melhor. Então, preciso preservar as sonecas do dia para que esse bebê durma melhor à noite. Consequentemente, eu também vou dormir melhor à noite. Legal. Então, é prejudicial nesse ponto. Ok.
E obrigado ainda às pessoas que continuam entrando aqui na live. Só lembrando que a live ficará gravada, então depois, para quem não pegou desde o início, vai ficar no IGTV. E eu também depois eu vou publicar também no meu canal no YouTube. Então vai ter as duas possibilidades para você rever toda a live. Lembrando também que eu tenho o e-book, que é Para o Fim da Insônia, é um e-book gratuito, que inclusive um dos capítulos é exatamente sobre a privação de sono na maternidade, mas é um e-book interativo, então quem está passando por algum tipo de dificuldade agora em relação ao sono, é um e-book que tem a parte, digamos, do conteúdo, de texto, vai ter a parte de áudio, vai ter a parte de vídeo, as sessões, né, de hipnose, meditação, relaxamento. Então são 7 passos, né, para você trabalhar a questão da insônia. É só você entrar na bio aqui do Instagram e baixar gratuitamente o e-book para todos aqueles que estão com algum tipo de dificuldade para dormir. Continuando aqui com as perguntas, a E para Juliana... aqueles que têm crianças, gente, as minhas filhas dormem quase todas as noites com a meditação do Spotify do Odair, viu? De verdade, se vocês têm criança, coloquem a meditação do Spotify, que minhas filhas amam. Lembrando então que tem o Meditos Kids, que é para as crianças, tem no Spotify realmente um podcast específico. Tem o podcast específico Meditos Gestantes, que são sessões exatamente para as gestantes, então é só procurar no Spotify também, Meditos Gestantes. E também tem o meu canal, que é o Meditos Brasil, canal do YouTube, que também aí são sessões mais variadas para as diferentes questões emocionais. Então são esses 3 canais, além do e-book, que você pode também acessar para trabalhar essa questão do sono e toda a parte emocional, né, que envolve, né, esse momento aí desde o início, né, da gestação e na sequência. Então tem muitas possibilidades aí para que você possa trabalhar também a parte emocional. E a próxima pergunta, então, é da Juliana, que está na Áustria. Ela diz assim: como manter a sanidade e produção de leite quando o estresse da falta de sono assombra você? Mesmo com todo o suporte do parceiro, o cérebro da mãe não relaxa tão fácil. Eu penso assim, a mamada noturna é super importante, mas como descansar? Eu quero dar uma sugestão que, se a gente não conseguir responder todas as perguntas, porque fechou a live, talvez a gente possa abrir outra agora mesmo só para responder as perguntas. Tá, vamos lá. Como manter a sanidade mental mesmo com a privação de sono? A primeira coisa, eu passei por isso 2 vezes e sei que é muito difícil, extremamente difícil. Se permita de vez em quando dar uma surtada. Tá tudo bem. Tá tudo bem de verdade. Eu sei que eu tô aqui na frente de um terapeuta do sono, mas eu tô falando aqui como mãe também, não só como profissional. Tá tudo bem você falar, olha, eu tô com muito sono, tô muito cansada e preciso dar uma volta sem o bebê, eu preciso dormir um pouco. Deixa um pouco o bebê com o pai ou com alguém que você confie e fala, eu preciso de algumas horas de sono. Faça isso. Isso é muito importante. Primeira coisa. A segunda coisa, não se permita muitas regras nesse período. Eu preciso colocar uma rotina no meu bebê, é muito importante, eu preciso que ele durma, eu preciso dormir, tem que ser 8 horas da noite, tem que estar dormindo. Isso vai te levar a um pico de estresse muito grande. Então, calma, respira e se entrega a esta situação. Você está nesta situação, se entregue a essa situação. Essa situação não vai mudar agora. Então pensa, está tudo bem se o bebê dormiu hoje 8 horas e amanhã dormiu meia-noite e no outro dia dormiu só 1 hora da manhã. Está tudo bem, esse bebê nem precisa levantar no outro dia 5 horas da manhã para trabalhar. Está tudo bem. Então, a primeira coisa é aceite o cenário em que você está. Aceite o cenário em que você se encontra. Aceite toda ajuda que estiver disponível. Eu sei que para a gente, mãe, é muito difícil de aceitar ajuda, mas é necessário que a gente comece a aceitar toda ajuda possível. Então, aceite o cenário que você está. Puxa, eu preciso fazer meu bebê dormir
eu preciso... É importante criar um ritual de sono, isso é importante. Ah, eu vou dar o jantar, dar o banho, dar o mamar, colocar uma musiquinha, contar uma música, e aí ele vai dormir. É importante ter esse ritual, mas não se cobre tanto se ele não dormir. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Em algum momento isso vai acontecer. Se não aconteceu hoje, não aconteceu ontem, nem semana que vem, pode ser que aconteça na outra semana. Não se cobre tanto. É dessa forma que a gente começa a aprender a preservar a nossa sanidade mental. Tá tudo bem se eu deixar um pouquinho, se eu assistir um pouco de TV com esse bebê, se eu assistir um pouquinho de tela com esse bebê, porque eu preciso relaxar um pouquinho, ou ler um livro durante a madrugada, porque esse bebê não está conseguindo dormir. Tá tudo bem, se entrega esse momento e não se cobra tanto. Dessa forma, a sua sanidade mental vai ser preservada um pouquinho. Eu quero frisar que é muito importante que a gente se entregue realmente para esse momento. Você está nesse momento. Não se cobre e nem se compare. Tá tudo bem, você está fazendo um excelente trabalho, e eu quero contar uma coisa interessante que vai acontecer daqui a alguns meses, para quem tem um bebê muito novinho e muito pequenininho. Você vai esquecer toda essa privação de sono que você passa, toda essa dificuldade, você esquece completamente. E faça um teste, eu lanço um desafio, faça um teste para quem já tem uma criança de 3, de 4, de 5 anos ou mais, e pergunta: o que você lembra de quando esse seu bebê nasceu, o primeiro ano do seu bebê? Eles vão falar: foi tudo lindo, foi tudo maravilhoso, que saudade que eu tenho do meu bebê, que saudade que eu tenho do cheirinho do meu bebê, nossa, foi tudo muito bom. E se você não tocar no assunto de privação de sono e das dificuldades, eles não vão falar. Porque isso faz parte também da natureza. A natureza faz com que a gente esqueça as dificuldades, porque quem está nesse momento agora vai querer me matar, mas a verdade é que passa muito rápido. Quando você está no vulcão, você acha que não vai passar nunca, muito difícil, mas quando o bebê completa um ano, você fala: nossa, vem uns flashes, é até difícil lembrar de como era aquele bebê recém-nascido, como era o rosto do bebê, o que exatamente você passou, porque a natureza faz com que você esqueça tudo que você passou, para que você tenha o desejo de ter mais um bebê. Porque se todo mundo lembrasse todas as dificuldades inicialmente, a humanidade já teria sido extinta. E outra que a gente percebe que vale a pena demais, mesmo passar pela privação de sono e por todas as coisas, vale a pena demais. Então, tenham esse quentinho no coração. Eu quero deixar um abraço bem grande para todas as mães que estão passando pela privação de sono, e que a impressão que dá é de que nunca vai passar, e de que você não vai conseguir, de que você não está dando conta, de que você não está fazendo um bom trabalho. Sim, você está fazendo um trabalho excelente, maravilhoso, e ninguém faria melhor que você. Não existe ninguém no mundo que faria melhor que você. E eu não vou falar que vai passar, eu vou falar que já está passando. Já está passando. E você que está nessa situação, pode ser que você não perceba, mas essa situação já está passando. E o seu bebê, ele já está maior do que ontem. E mais maduro, e o sistema neurológico de sono dele já está mais maduro. E quando você chegar para dormir a noite inteira, quando você conseguir dormir uma noite inteira, você mal vai lembrar, falar: eu dormi a noite inteira. A maior parte dos pais não fazem isso. Simplesmente segue o fluxo. E aí, quando passa 1 mês, 2, às vezes até 6 meses, você fala: nossa, eu estou dormindo a noite inteira, meu bebê não está acordando mais. Porque é o fluxo natural das coisas. Então, eu quero de verdade abraçar as mães que estão passando por este momento e dizer que já está passando, que você está dando conta e fazendo um trabalho excepcional. E você falando isso, eu fiquei aqui pensando que todos deveriam acionar esse modo mãe, né, digamos assim, como filosofia de vida, né, nesse sentido de esquecer as coisas ruins, né, porque por vezes a gente fica tão conectado com as coisas ruins que acontecem, isso de uma forma geral, né, na vida,
E de repente você acionar esse modo mãe de simplesmente colher as partes boas, né, as partes prazerosas, os momentos mais alegres e felizes, talvez você possa levar isso para a sua vida, né, para o modo de vida realmente, né, porque vai ser muito melhor você se conectar com essas coisas positivas, as coisas bacanas, você vai se tornar muito mais otimista e vai extrair realmente da vida o melhor que ela tem para oferecer, né? Então talvez você possa amplificar esse modo mãe aí para todas as coisas da sua vida, né? Em todos os papéis que você desempenha. Então acho que foi bem bacana aí o seu comentário. E dando Verdade, eu quero dar uma dica também, desculpa interromper você, tranquilo. de como lidar melhor, um pouco melhor com esse momento, ter um pouco mais de disposição para lidar com esse momento da privação de sono. Como mãe, que fica bastante com esse bebê. Número 1, durma sempre que possível. Não negue, se você conseguir deitar um pouquinho com o bebê e desligar-se, é muito difícil hoje com o celular na mão, quando a gente vê o bebê dormiu 3 horas e eu estava ainda no celular. Tenta se desligar de tudo e dormir um pouquinho com o bebê. Puxa, mas eu preciso fazer outras coisas, arrumar a casa, isso, aquilo. Você precisa manter a sua sanidade mental. É isso que você precisa para agora. E você precisa tomar sol. Tome sol sempre que possível, um pouquinho de sol, porque a vitamina D, ela nos ajuda a ter um pouco mais de disposição. Então, se possível, tome um pouquinho de sol todos os dias, 10 minutos, 15 minutos, que seja. Eu sei que você está muito cansada e muito indisposta para sair até lá fora um pouquinho, descer no prédio um pouquinho, mas é importante. Quando você voltar, você vai se sentir um pouco mais disposta. Tente se alimentar de uma maneira um pouco mais balanceada, comer um pouco de legumes, mas também não se cobre tanto. Eu preciso disso. Não, você não precisa de nada. A única coisa que você precisa é estar o mais sã possível. Então, tome sol, durma sempre que possível, não se cobre tanto. Essas são formas que você vai lidar com esse momento um pouco melhor. Sim. Uma coisa que eu acho interessante, né, falar também essa coisa, dentro do que você falou, essa coisa do micromomento, né, que eu acho que é uma dica importante. Às vezes você subestima o poder desses micromomentos. Então, se você tem 5 minutos para fazer uma meditação, por exemplo, fechar os olhos, use esses 5 minutos. Né? Se você tem 5 minutos para tomar um sol, se você mora em casa, sair no quintal, se você está no prédio, descer na área comum. Enfim, você precisa dar valor para esses pequenos momentos. Se o seu bebê acabou de dormir, feche os olhos também, dorme um pouco. Se você precisa resolver alguma coisa, responder uma mensagem, os micromomentos, né? Utilize esses micromomentos da melhor forma possível, né? Tanto para fazer alguma coisa que você precisa fazer, quanto para parar, respirar. Eu acho que a respiração também é extremamente importante para te conectar também consigo mesma, né? Essa respiração mais consciente. Então, olhe para esses micromomentos, porque eles são extremamente importantes e talvez, digamos, no dia você vai ter inúmeros micromomentos e que no final do dia você vai perceber que você fez um monte de coisas exatamente utilizando esses micromomentos, né? Exatamente, utilize esses micromomentos para ter um momento de autocuidado. Um momento de autocuidado, não importa qual for. Se for um banho, se for uma comida, 10 minutos de sol, você vai se sentir cuidada por si mesma. Então é importante conseguir desenvolver um pouco isso. Legal. Vamos então para a próxima pergunta. Qual a relação entre o sono e a amamentação? Uma mãe descansada produz mais leite ou isso é um mito? Vou começar pela última pergunta. Uma mãe descansada não produz nem mais nem menos leite. Isso é um mito. A produção de leite materno está diretamente ligada à sucção do bebê. Não está ligada nem à nutrição da mãe e nem o tanto que ela dorme ou não dorme.
mesmo que eu seja uma mãe muito cansada, eu ainda vou produzir leite materno suficiente para o meu bebê, porque a produção de leite materno está diretamente ligada à sucção do bebê. Se eu tenho um bebê ordenhando a mama, eu terei produção de leite materno. Então, não está ligada. Desculpa, qual é a primeira pergunta? E a relação do sono e a amamentação. A relação do sono e a amamentação não existe uma relação. Eu vou dormir, como eu acabei de falar, eu durmo bem, então eu tenho mais leite. Eu durmo mal, eu tenho mais. Não existe uma relação, menos leite. Não existe uma relação. Qual é a relação do sono e o leite materno? É que à noite. Durante a noite, os hormônios de prolactina, que são os hormônios que produzem leite materno, são produzidos principalmente durante a noite. E são os hormônios responsáveis pela produção de leite materno. Por isso é muito importante que eu amamente à noite. Mas eu preciso acordar o meu bebê para mamar? Não necessariamente. Eu posso pegar o meu bebê, mesmo dormindo, e plugar o meu bebê na mama, ele mama e ele vai voltar a dormir tranquilamente. Eu nem precisei acordar esse bebê. É um reflexo que ele tem de mamar, até porque acho que vai ter uma pergunta falando sobre isso aí. Se eu não der de mamar para esse bebê durante a noite, eu sou uma mãe lactante, eu vou me sentir bastante desconfortável. Então, essa é a relação do sono e da amamentação. Da mãe com relação ao bebê, no leite materno existem hormônios que induzem ao sono do bebê. Então, quando eu sou uma mãe que amamenta, eu vou ter sim um bebê um pouco mais tranquilo e um bebê que consegue pegar no sono um pouco mais, com um pouco mais de facilidade, porque sim, no leite materno existem hormônios que induzem ao sono. Acho que a privação de sono vai ter muito mais impacto na própria mãe em si, né? Quer dizer, na sua própria, na relação consigo mesma, né? Nas necessidades do seu próprio corpo, do seu emocional. Mas isso não vai afetar, de qualquer forma, a amamentação ou a produção de leite, né? Não. A outra pergunta é, se a mulher está acostumada a amamentar o seu filho a cada 3 horas, se ele dormir por 6 horas seguidas, por exemplo, ela provavelmente acordará antes disso com o peito cheio? Sim, não tenho dúvidas. O peito vai ficar bastante desconfortável e a mulher acorda, porque novamente falando sobre a natureza vai fazer com que você desperte com esse desconforto das suas mamas bem cheias de leite. E se o seu bebê for maiorzinho, 3, 4 meses, e não ele estiver ganhando peso normalmente, eu não tenho necessidade de acordar esse bebê para amamentá-lo. Se você conseguir ainda dormir com esse desconforto, você pode seguir dormindo até que esse bebê acorde novamente. Mas sim, esse desconforto vai acontecer ainda por bastante tempo. Mas pode ser que quando a demanda esteja bem estabelecida, com 5, 6 meses, isso não aconteça mais. Não é comum que aconteça depois dos 6 meses do bebê. O leite materno passa a ser suficiente para o bebê, para atender a demanda dele, e minhas mamas passam a não encher mais tanto. Ok. A próxima pergunta é, o corpo da mulher passa por diversas transformações durante a gestação. Muitas grávidas relatam dificuldades para achar uma posição confortável para dormir nos meses finais da gestação. Isso já seria uma preparação para a redução do tempo e da qualidade de sono que está por vir com o nascimento do filho? Eu acho que sim, eu acho que essa preparação ela começa desde o momento em que a gente se percebe grávida. Quando você se percebe grávida, o ciclo do sono, o padrão do sono, ele já começa a mudar. E no final da gestação fica ainda mais difícil de encontrar uma posição,
para dormir, quase todas as posições são desconfortáveis. E também começa a surgir a ansiedade de quando eu vou entrar em trabalho de parto, quando esse bebê vai nascer, como vai ser quando esse bebê nascer. Mas é importante, eu sempre falo para as mães, é importante que a gente tente combater isso nesse momento e que descanse o máximo possível. Não que sono seja acumulativo, quem dera se fosse a gente pudesse pegar um pouquinho e usar em outros momentos. Não é isso, mas é que ainda de fato, concreto, eu ainda não tenho um desconforto suficiente para não me deixar dormir. Você pode tentar colocar muitos travesseiros. As minhas gestantes falam que dormem com 10 travesseiros, com travesseiros muito grandes ao redor, no meio da perna, mas ainda conseguem dormir um pouquinho. Então, acredito que sim, a natureza preparando essa mãe para viver uma privação de sono. Bacana. A outra pergunta é: a mãe acorda durante a noite, mesmo quando o seu bebê não está chorando, para ver se ele está bem e respirando. Por quais motivos a mulher desperta com mais facilidade após dar à luz? Nossa, esse com certeza é um dos principais motivos, uma das principais razões. Você pode ter certeza que você vai despertar muitas vezes só para ver se seu bebê está respirando. Inicialmente o bebê que te acorda, depois você que vai acordar o bebê para saber se ele está bem, coloca a mão em cima, coloca a mão na frente do nariz só para ver se está tudo bem. E as outras razões que desperta a mãe pode ser, como a gente já falou, o peito vazando, pode ser o padrão de sono mesmo, que muda e fica muito mais leve. Se seu bebê respira um pouco mais alto, ou se ele se vira, ou se ele tosse, qualquer coisa que venha com relação ao seu bebê, o sono fica mais leve e você acorda e desperta. Então, acho que todas as razões que você ouvir um barulho diferente, ou você lembrar de alguma coisa que você esqueceu de colocar na sacola para creche do outro dia, todas essas coisas vão te fazer despertar a partir do momento que você se tornou mãe. São coisas inevitáveis e que você acaba despertando. Ok. E a outra pergunta é: o tipo de sono se altera após o nascimento do bebê? A mãe passa a ficar mais alerta e com um sono mais leve, como se estivesse sempre pronta para cuidar do seu filho? Acho que é mais ou menos o que você falou mesmo, né? Sim, sem dúvida. A mãe, ela está sempre alerta, sempre, em todo momento e para sempre. Sempre alerta, uma respiração diferente que o filho dê, você já está de pé e olhando se está tudo bem e um pouco preocupado. Eu acredito que isso é da natureza das mães e é uma coisa que não tem nada que mude, porque também é um padrão de sobrevivência. A mãe, ela tem um instinto muito forte ligado com esse bebê e ela vai despertar mais facilmente por todas as coisas com relação a esse bebê. Eu acredito que hoje é porque é um bebê, amanhã porque é um adolescente e depois amanhã porque não vive mais na casa dela e tem angústias porque para saber como é que tá, como não tá. Esse é um padrão da vida da mãe, que não necessariamente é ruim, é apenas uma coisa que agora faz parte da nossa vida e que não fazia antes, e que a gente tem que aprender a apreciar esse momento, a aprender a colocar isso de uma forma boa, de uma forma bacana, sem passar insegurança para essa criança, que isso é importante. Sem passar as inseguranças que a gente tem de que aconteça alguma coisa com esse bebê, não precisam ser passadas para esse bebê. Eu preciso só olhar e falar: não, filho, eu só queria saber se estava tudo bem. Contando uma experiência pessoal e particular, eu faço isso com minhas filhas, e as minhas filhas, de vez em quando, elas fazem comigo em outros horários, não à noite, mas elas vêm pertinho de mim e me olham: o que foi, filha? Eu só queria saber se está tudo bem, mãe. Então, passar
essa preocupação para as crianças, mas não de uma forma pesada, de uma forma leve e tranquila, para que eles saibam que tem alguém se preocupando com eles, mas que eles não precisam ficar aflitos por causa disso. Legal. E indo mais para, finalizando aqui a nossa live, talvez finalizar com a questão das dicas, né? Você já deu algumas, né? E de repente, se você tiver alguma outra, a meditação acho que é extremamente importante, realmente se você puder, sempre que tiver um intervalo, pode ser um micro momento, ou se você tiver um tempo maior, tanto fazer uma meditação guiada ou uma automeditação, mas parar por um momento, então é extremamente importante. A respiração consciente, então, também. O quarto, acolhedor, então, quanto mais acolhedor possível, né? Porque se você está com um período ali de que o bebê dormiu e que você também pode descansar, então, criar esse ambiente mais acolhedor para que você possa também descansar um pouco, né? Confiar mais, acho que também confiar mais nos instintos do bebê, né? Como você falou agora há pouco, essa preocupação que a mãe tem em relação ao bebê, mas ao mesmo tempo existe uma natureza do instinto, né? Que o bebê também ele não vai se afogar assim tão facilmente, né? Ele pode até mesmo estar de bruço e tá tudo bem, né? Porque a própria natureza também o protege, né? De alguma forma. Então, ficar um pouco mais tranquila em relação a isso, né? O autocuidado, como você já falou agora há pouco, alimentação saudável também é extremamente importante. Pedir ajuda, então sempre que possível, né? O ar livre, o sol, como você falou também. A questão da mãe possível, a gente acabou não entrando muito, mas eu acho que é um tema extremamente importante, né? Essa coisa de ser a mãe possível, né? Acho que sempre isso é importante você trazer isso em mente, né? Você está sendo a mãe que você pode ser, e você está sendo a melhor mãe possível em cada momento, né? Porque a maternidade é uma montanha russa, né? Você vai passar por inúmeras situações, questão emocional, hormonal, às vezes uma febre do filho, enfim, são inúmeras coisas que acontecem o tempo todo, nascimento dos dentes, aí depois a própria introdução alimentar, enfim, são muitas coisas e você precisa olhar para a sua dinâmica familiar e se achar suficiente. Eu acho que isso é extremamente importante, é uma dica extremamente importante para que você fique mais em paz, né, de achar que você está fazendo realmente o melhor possível. Não sei se você tem alguma outra dica que você acha importante compartilhar também. Sim, eu quero dizer que uma mãe cuidada, uma mãe tranquila, é uma mãe que vai cuidar melhor do seu filho. Uhum. Uma mãe feliz é uma mãe que vai fazer o seu filho feliz. Então, eu quero pedir para vocês olharem para si mesmas. Olhem para si mesmas e levem esse momento de autocuidado a sério. Da mesma forma que você leva a sério o seu trabalho, que é um compromisso que você não pode faltar, da mesma forma que você leva a sério o aleitamento do seu bebê ou comprar o leite do seu bebê, que é um compromisso, é uma prioridade, os cuidados do seu bebê, do seu marido, leve a sério o seu autocuidado. Porque uma pessoa que é autocuidada, uma mãe que está feliz, ela é uma mãe que ela cuida melhor, tá? Então, não se culpe pelo seu autocuidado. Se você tem um momento para fazer o seu exercício físico, se é o que você gosta, para fazer uma caminhada, para ler um livro, para fazer uma meditação, para fazer terapia, façam terapia, façam esse autocuidado, façam, de verdade, olhem para vocês, porque seja se você quer dar uma volta na rua, uma volta no shopping, seja o que for que você considerar autocuidado, mas é importante manter um padrão. Eu fiz o meu autocuidado hoje, agora eu vou fazer só semana que vem. Não, tente conversar com o parceiro para manter uma rotina de autocuidado. Você é uma prioridade, você necessita ser a sua prioridade. E a partir do momento que você se colocar como prioridade, você vai ser uma mãe melhor, uma esposa melhor e uma profissional melhor. Então, eu quero deixar o desafio aqui para você listar que coisas você gosta de fazer e que coisas te seria possível fazer. Eu vou começar com uma meditação todos os dias de 5 minutos. Vou começar
com uma caminhada de 30 minutos todos os dias, se é o que você gosta de fazer. Descubra o que você gosta de fazer, o que te dá prazer de fazer. E quando você voltar desse autocuidado, você vai se sentir revigorada, muito revigorada, e você vai ter muito mais energia para lidar, seja com o que for, com a privação de sono, com desafios da introdução alimentar, com o desafio da angústia e separação, que é do bebê ali com 8 meses, os picos de desenvolvimento. Você vai conseguir ser uma esposa melhor, uma pessoa melhor. Quando a gente olha para si mesma, tudo ao redor melhora, a nossa visão do ambiente melhora. Às vezes o ambiente não está tão ruim, sou eu por dentro que estou absurdamente cansada, estressada e exausta. Então eu preciso de alguma forma, mas eu não consigo, eu não tenho com quem deixar meu bebê, o meu parceiro trabalha. Imagina que você é sua prioridade. Você precisa arrumar um jeito de fazer isso. Quero contar rapidinho a minha experiência pessoal aqui. Eu tenho 2 filhas de 4 e 6 anos. O meu marido trabalhou fora do país durante bastante tempo. Eu entrei num pico de estresse muito grande. E vi que eu precisava realmente de autocuidado. Não tinha também quem ficasse com as minhas filhas. Eu trabalhava fora, eu trabalhava dentro, eu cuidava da escola, de tudo, e de repente eu virei para mim e falei, eu necessito do meu autocuidado. Eu comecei a fazer artes marciais e terapia também, foram coisas que me ajudaram, assim, absurdamente, absurdamente. E quando eu olhei para mim, eu consegui ser uma mãe ainda melhor do que a mãe que eu já era, e lidar com o cansaço. Você começa a ficar mais disposta, mesmo cansada, você consegue ficar mais disposta. Então, a principal coisa, olhem para vocês, conversem com o companheiro e tentem achar uma maneira de achar este momento de autocuidado, seja o que for que você gosta de fazer, sair com uma amiga uma vez por semana. Uma das principais coisas que eu colocaria façam exercício físico, que seja 15 minutos por dia, 30 minutos por dia. Considerem fazer terapia. Terapia vai te ajudar a colocar os pontos nos is e a descobrir o que é realmente o problema e o que não é problema, o que vem do seu cansaço, do seu estresse, e a como lidar melhor com as situações. E se permita viver momentos de estresse, porque tem mesmo, nós somos seres humanos. E eu quero dizer que nós somos as melhores mães que nossos filhos poderiam ter. Não existe no mundo outra mãe que seria melhor para o seu filho. Você é a melhor mãe e é a mãe possível. E se seu filho tivesse que escolher de novo, ele te escolheria de novo, com certeza. Legal, bacana. Acho que são belas palavras aí para finalizar a nossa live, que a gente fez então em 2 tempos. Lembrando que todo o conteúdo vai ficar gravado, então para quem não conseguiu acompanhar durante todo o período, vai estar aí no IGTV também. E fiquem à vontade para compartilhar o conteúdo, né? Que eu acho que ficou realmente super bacana. Obrigado, Patrícia. Sei que você tem compromisso aí na sequência, acabou estendendo um pouco mais, né, do que o esperado. E obrigado também por você ter aceito o convite aí de participar. Realmente, tudo que você nos trouxe é extremamente rico, né, para as pessoas que estão passando por esse momento e certamente poderão usar esse conteúdo para ficar um pouco mais tranquilos, né, para ter um direcionamento melhor de como lidar com esse momento que realmente é extremamente desafiador. Então, agradeço realmente a todos que participaram aqui da live, na primeira etapa, agora na segunda etapa também. E se você quiser deixar suas últimas palavras aí, fique à vontade. Obrigada a você, Odair, pelo convite e por trazer esse assunto tão relevante e que a gente vê com tão pouca frequência. Uhum. É muito importante que a gente esteja a par do que vai acontecer mais para frente, de como vai ser, de como lidar, de como lidar com esses assuntos de forma mais tranquila. Eu que agradeço o convite e fico à disposição também para
esclarecer qualquer dúvida ou dar um conforto, seja o que for, para essa fase desafiadora, mas também única, a melhor e maior aventura da vida, sem dúvida. Legal. Obrigada pelo convite. Um abraço a todos e boa noite. Boa noite.